tema da nossa conversa de hoje é não perca a esperança. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está do seu lado, não perca a esperança. Mas seja convincente, diga, não perca a esperança. Isso, glória a Deus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens, o poder da atitude. A partir de março vamos entrar no poder da oração. Mas ainda nesse tema, gostaria de junto com vocês. Então, se você pode, eu mudei o texto, pessoal aí de cima, Romanos no capítulo 8, abra a sua Bíblia ou seu aplicativo, dispositivo eletrônico aí, smartphone, Romanos no capítulo 8, no capítulo 5, Romanos no capítulo 5, Romanos, foi Paulo que escreveu essa carta, e ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Feche os seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra. E em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo, o paráclito da igreja, o nosso amigo, tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração para ministrar e para nos convencer de tudo aquilo que o Senhor precisa, para que os propósitos e a vontade do Senhor seja estabelecida nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Não perca a esperança, é o tema da nossa conversa de hoje. E o que é esperança? Eu confesso que sou fascinado por essa palavra, esperança. Isso me enche de alegria. Esperança tem a ver com a expectativa, tem a ver com o futuro, tem a ver com aquilo que a gente acredita. E como cristãos que somos, somos cheios de esperança. Paulo, ele fala que nós precisamos nos gloriar na esperança. Ele também diz que a esperança, Fabiano, que se vê não é esperança, porque alguém só pode esperar aquilo que não está vendo. E ele diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E é exatamente por conta da esperança que nós precisamos entender que a vida não é definida pela situação atual que você está passando. A esperança revela para nós que não é o fim, que não acabou. Que mesmo que a circunstância atual seja um diagnóstico fechado, uma impossibilidade, uma porta fechada, um decreto do homem, isso não nos define, porque a esperança em Deus, ela pode mudar todas as coisas. Você ouviu a história do Maico, e para muitos, essa história era uma história de fim, era uma história trágica de alguém que foi abandonado pelo pai e pela mãe. O que vai ser desse menino? Vai ser um fim terrível. Só que é exatamente por conta dessa esperança que nós temos a certeza
de que o final das coisas sempre será melhor do que o início delas. Para você entender melhor sobre esperança, eu vou dar um exemplo para você, Zeca. Você já teve a oportunidade de ir num velório de ímpio e também ir em um velório de crente? Qual é a diferença de estar no dia da morte de alguém que tem esperança, mas também no dia da morte de alguém que não tem esperança? Um velório de ímpio é um velório de choro de dor, é um velório de choro de tristeza tamanha pela perda real. Um velório de alguém que tem esperança, apesar de ser marcado pelo choro, mas também é cheio de esperança, entendendo que não é o fim, entendendo que agora é que começa-se uma nova vida em Cristo Jesus. E é exatamente sobre essa esperança que eu gostaria de falar com você hoje. Conversava eu acho que foi quinta-feira, com um casal na cafeteria da igreja, e o marido me fez uma pergunta, e dali eu resolvi tirar essa mensagem de hoje. Ele disse: algumas coisas eu não consigo compreender em Deus, algumas coisas eu confesso que gostaria de explicações sobre a soberania de Deus, porque eu vejo às vezes tanta injustiça, eu vejo às vezes tanta luta e dificuldade na vida de pessoas que não mereciam sofrer. E por que exatamente que isso acontece? Eu disse: isso não é um problema de Deus, isso é um problema do pecado, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Provérbios, ele fala: de que se queixa o homem, de que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus. A vida é feita de escolhas, e é exatamente por conta das escolhas que você chegou até aqui, é exatamente por conta das escolhas que você tem, que hoje você chegou até aqui. Se não, no primeiro momento você não pôde escolher, no segundo sempre você vai poder escolher. Se na vida do Michael ele não pôde escolher não ter um pai, uma mãe, a partir do momento em que Cristo entrou na vida dele, a esperança em Cristo entrou, e ele recebeu a paternidade de Deus. Ele passou da condição de criatura para filho de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz: Jesus, veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos quanto receberam, foi dado a esses o direito, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. É isso. Você é filho de Deus, e você é filha de Deus, ainda que se porventura o teu pai ou a tua mãe tenha te abandonado, como Isaías diz, o Senhor jamais se esqueceu de você. Ele tem você gravado na palma das suas mãos. Olha para a sua mão aí, olha para a sua palma da mão aí. Você imagina uma tatuagem com um nome escrito na tua mão? A todo momento, não importa o movimento que você faça, constantemente você vai olhar para esse nome. E a Bíblia fala que o seu nome está marcado nas mãos de Deus. Ele te conhece pelo teu nome. E eu gostaria de contar uma história aqui, uma história que revela a história de uma mulher improvável, de uma mulher que tinha tudo para dar errado na vida, de uma mulher que logo quando ela aparece no cenário da Bíblia, no primeiro momento muitas pessoas poderiam dizer: essa daí não vai prestar para nada, essa daí lamentavelmente não terá nenhum futuro. E é o que talvez você tenha ouvido na sua história, diante dos abandonos que você sofreu, diante das portas fechadas que você viveu, diante daquilo que aconteceu com você e que para muitos veio para determinar o seu fim. Mas só acaba quando Deus diz que acabou. Só é o fim quando Ele estabelece que é o fim. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele constrói caminhos onde não há caminhos. O profeta Naum, no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e tormenta. Quem constrói os seus caminhos em meio à tempestade e tormenta? Eu vinha de Niterói mais cedo, passava ali por Itaboraí, por Rio Bonito, irmãos, caiu uma água ali. Foi um negócio que, foi uma tempestade que eu falei: rapaz, sangue de Jesus. Alagou a estrada inteira, que eu tive que vir muito devagar, ligar o sinal de alerta, e eu confesso
que eu com as crianças e Carlinha no carro, fui tomado por um sentimento de medo. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Porque é difícil você andar em meio a caminhos de tempestades e tormentas, mas Deus é especialista em criar caminhos onde não há caminhos, em conduzir a minha vida e a sua vida em meio a tormentas e tempestades, mostrando que Ele é Deus, porque Deus é o maior interessado. Quantos aqui tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus? Quantos aqui? Levanta a mão, eu quero conhecer. Quantos aqui? Bem alto, bem alto. Glória a Deus, olha quanta gente tem uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus e você está perdido no meio da promessa e da palavra de Deus, fique tranquilo. Deus é o maior interessado em que essa palavra e essa promessa se cumpra na sua vida. E Ele é que vai determinar que isso se torne uma verdade, porque a Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus, não irá cumprir. Por isso, se Deus é com você, quem será contra você? Diga para quem está do seu lado, quem que pode se levantar contra você, se Deus é com você? Rafael, mas eu estou sozinho. Que bom. Com Deus sozinho você é a maioria. Com Deus e com alguns já passa a ser até covardia. É o que muitos dizem. Eu estou falando de Esther, ou Hadassa, uma hebreia que fez parte do exílio babilônico. Ela se encontrava na cidade de Suzã, depois que o rei Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém e levado os judeus para a Babilônia, para se cumprir uma palavra que os profetas haviam declarado no Antigo Testamento, que o povo de Deus iria ser levado a um cativeiro por 70 anos. Hadassa nasceu no cativeiro. Depois do exílio, alguns judeus resolveram voltar e outros ficaram lá em Suzã. E agora, esse rei, chamado Assuero, que era responsável por 127 províncias ali, da Ásia até a África. Esse homem que era casado, e muito bem casado, e que amava a sua esposa, chamada Vasti, e que não tinha nenhuma coligação direta com Hadassa. Quem era Hadassa? Hadassa era uma hebreia, que logo que nasceu, se tornou órfã de pai e de mãe. Os seus pais morreram. Ela já estava numa condição desfavorável, porque vivia em Suzã, longe da sua terra natal, Jerusalém. Havia sido condicionada a uma condição obrigatória lá. E ao estar lá, sem o direito a voltar para a sua terra de origem, ela lamentavelmente, desde muito cedo, perdeu a sua mãe e seu pai. Muitos poderiam dizer o que vai ser dessa menina, coitada dessa menina, eu tenho pena dessa menina. O que vai ser dessa menina? É o que muitos, ao olharem para a sua vida, para as circunstâncias naturais que você está vivendo, para o problema que você está vivendo, para a impossibilidade, para a situação que você se colocou, diante das escolhas que você fez, muitos até tendem a ter pena de você, um olhar de comiseração. Mas escute o que eu vou dizer para você, Deus não tem pena dos seus filhos. Diga para quem está do seu lado, Deus não tem pena de ninguém. É forte isso, né? Deus não tem pena de ninguém. Sabe por quê? Porque para Deus você não é definido por aquilo que você tem. Para Deus você não é definido pela situação que você se encontra. Porque Deus declara um haja nos céus e a tua vida muda. Porque Deus estabelece um haja nos céus e o seu pranto se transforma em alegria. O seu choro se transforma em festa. Eu dizia, Fabi, para um amigo, que passando um momento muito difícil, eu disse para ele, todo o momento de dor da sua vida, todo o sofrimento atual que você está vivendo hoje, ele está à distância de uma mensagem de WhatsApp, de um e-mail apenas, para que isso mude. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E Deus pode todas as coisas. Porque quem pode contra o braço forte do Senhor? Operando Deus, quem pode impedir? Ninguém. Por isso, se você está na mão do diabo, quem que pode te tirar da mão do diabo? O homem? Não. Deus pode? Sim ou não? Sim. Se você está na mão dos seus inimigos, quem que pode te tirar você das mãos dos seus inimigos? Deus pode? Sim ou não?
Sim. Então o melhor é estar nas mãos de Deus, no centro da vontade de Deus. Radassa, uma hebreia, que morava em Suzã. E logo que perdeu o seu pai e a sua mãe, não tinha ninguém. Mas Deus sempre coloca alguém na sua história. Deus sempre coloca alguém para ser um instrumento dele na sua vida, para que os planos e desígnios de Deus, eles aconteçam na sua vida, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O coração do homem faz planos, mas a última palavra é de Deus. O nosso problema, querido, é que a gente não tem todas as informações, Marcelo. Eu gostaria de mais informações, Senhor. Sabe, no momento em que eu estou da minha história, da minha vida, sabe, exatamente nesse momento, 46 anos de idade, não sei quanto tempo tenho ainda, não sei as conquistas, não sei os desafios, não sei o porvir, o amanhã, e eu gostaria de saber o mais de Deus, mas Deus já tem escrito no seu livro cada um dos meus e dos seus dias sendo estabelecidos por Ele. Sabe, um dos exemplos mais claros sobre onisciência de Deus. Onisciência é o conhecimento sobre tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas, inclusive do futuro. E a onisciência, Rodrigo, de Deus revela como será o seu futuro. E aí talvez você me pergunte, mas existe o arbítrio em mim? Como que existindo o direito de escolher entre A, B, C, D, como ainda assim Deus, através da sua onisciência, saberá? Porque a onisciência de Deus revela como será o seu futuro ou como seria, em detrimento das escolhas que você pode ou não fazer. Isso é a onisciência de Deus. A onisciência é um dos atributos do caráter de Deus e uma das formas mais reais de nós voltarmos a ter contato com a nossa realidade é quando nós temos a oportunidade de verbalizar quem é Deus. Diante dos problemas que você está enfrentando, você precisa saber quem é Deus. E o povo no deserto, todas as vezes que o povo estava no deserto e enfrentava grandes desafios, eles intitulavam a Deus nomes de acordo com aquilo que Deus fazia a eles. Se eles tinham fome e Deus de alguma forma supria as necessidades, eles diziam que Deus é o meu provedor. Eles intitulavam isso para Deus. Se eles estavam enfermos e Deus estabelecia a cura para eles, eles diziam, Deus é aquele que nos cura, Jeová Rafá, Jeová é a nossa paz, Shalom, Jeová Shammah é a nossa bandeira, Tsidkenu Yavé, Ele é o Deus das batalhas, Jeová Sabaô, aquele que guerreia por nós as nossas lutas. E Radassa não tinha ninguém, o pai e a mãe haviam morrido, mas Deus sempre coloca alguém, e colocou o seu primo Mardoqueu, que resolveu adotar aquela menina que tinha tudo para dar errado, porque ia ser criada por um primo, não tinha referência materna, não tinha uma referência feminina, mas são os cuidados de Deus. Deus já conhecia a história e sabia que Radassa seria colocada num lugar que daria a oportunidade para ela de fazer a diferença em tudo. Por isso mesmo, diante da situação que você está vivendo aí, Deus conhece cada um dos seus dias e é possível que Ele coloque ou que você esteja num lugar que talvez determine a sua história inteira. Radassa não tinha nada a ver com a história do rei. A Bíblia fala que o rei Assuero, ele era casado com Vasti, uma mulher linda, uma mulher que foi preparada para casar com ele, e um dia ele resolveu dar um banquete para as suas 127 províncias. E o banquete que o rei Assuero resolveu dar foi um banquete de 180 dias. Quem faz uma festa de 180 dias? Se a gente faz um churrasco, às vezes, numa tarde de domingo, já é uma luta danada, porque tem um pessoal que come. Só que o rei Assuero resolveu fazer um banquete de 180 dias, bancado a muita comida e muita bebida. E a Bíblia fala que quando ele estava totalmente embriagado, ele estava para lá de Bagdá, ele estava chapado, ele estava muito doido. Ele perdeu a sua consciência. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você, a coisa mais importante na vida do ser humano é a sua consciência.
Porque quando alguém perde a sua consciência, esse alguém é capaz de perder tudo na sua vida, inclusive a sua salvação, inclusive a sua família, inclusive a sua relação com os seus filhos. E a Bíblia fala que ele estava muito bêbado. E quando ele estava bêbado e alegre, ele resolveu se amostrar. Ele resolveu aparecer diante dos seus súditos, mandou chamar a sua esposa Vasti, que estava numa festa particular com as mulheres, e mandou ela desfilar e dançar na frente de todo mundo, enquanto todo mundo estava bêbado e o seu marido estava totalmente embriagado. Olha que posição difícil. Assuero colocou a sua esposa. Com absoluta certeza, no seu estado de consciência natural, isso não seria feito. Por isso que o problema da bebida não é quem bebe. O problema, na minha opinião, da bebida é a perda da consciência, porque quando você perde a consciência, você é capaz de dizer coisas que você não tem como voltar atrás. Porque a palavra lançada é igual a pedra atirada. Você não tem como pegar mais e engolir de novo aquilo que você disse. Eu conheço um casal que se amavam demais, Rodrigo, e eles nunca mais tiveram um relacionamento saudável. Porque diante de tantas brigas, diante de tantas ofensas, um dia o marido resolveu dizer para a mulher que a ex-esposa era 1000 vezes melhor do que a atual na cama. Acabou. Acabou. Simplesmente esse relacionamento acabou. Mesmo ele dizendo que era um momento de raiva, de brincadeira, que ele não queria dizer isso, acabou. Por isso, cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. E principalmente cuidado com aquilo que acontece na sua vida, quando de alguma forma você se coloca numa posição onde você perde a sua consciência. Ele estava fora da sua consciência, mandou a sua esposa dançar e ela simplesmente se recusou. Ela falou: eu não vou me prestar a esse papel ridículo, porque ele está totalmente embriagado. Só que ele era o rei. E uma vez que ela não desceu, os conselheiros do rei começaram: o que você vai fazer? Por quê? E aí eu abro um outro parênteses para te dar um outro conselho da Bíblia. Cuidado com quem você tem tomado conselhos. Cuidado com as pessoas que você compartilha o seu coração em momentos de crise. Porque ele viu o que aconteceu no outro dia, cheio de dor de cabeça, com uma ressaca desgraçada. E ele falou: e aí, o que a gente vai fazer? E aí os conselheiros dele disseram: você sabe como é que é, né? Daqui a pouco vão falar o quê aqui? Então, você precisa fazer alguma coisa. Essa mulher, ela não pode, porque você é o rei. E ele estabeleceu um decreto que Vasti nunca mais entraria na sua presença. E o seu cargo seria colocado à disposição de ser eleita uma nova esposa para ele. E a Bíblia fala que um tempo passou. Sabe quando a ressaca passa? Quando a euforia vai embora, quando aquela alegria ou a falsa alegria da bebida acaba, e o texto diz que Assuero, ele sentiu saudade de Esther. Só que o orgulho, Laerte, não permitiu que ele voltasse atrás. Quantos casamentos acabam por causa de orgulho? Quantos matrimônios acabam por uma insensibilidade ou uma incapacidade de alguém reconhecer que errou? O orgulho é o pecado que mais destrói na vida do homem. Não é à toa que foi o primeiro pecado existente na história de tudo. Quando Lúcifer, que era responsável pela adoração, querubim ungido, no céu existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais, só que havia uma classificação única, chamada querubim ungido, que foi dado a Lúcifer, que ele era feridor de medidas. A Bíblia fala que quando ele andava, produzia sons de adoração ao Eterno. A sua roupa, ela era majestosa. Então você imagina Lúcifer, um nome incrível para você que está grávida, quer dar para um filho, porque quer dizer anjo de luz. Ah, eu adoro o significado. Não, bota qualquer nome, bota Lúcifer, anjo de luz. Não é verdade? A Bíblia fala que ele era um anjo de luz. Um anjo de luz. Quem é treva um dia foi luz. E aí a Bíblia fala que ele se exaltou.
e permitiu que o orgulho dominasse o seu coração. Ele olhou para Deus, para o eterno, para o soberano, para o majestoso. Ele olhou para os anjos que ele coordenava a adoração, e ele percebeu aquilo que os anjos ofereciam para o Senhor, e ele olhou para ele, como ele havia sido criado, e ele disse: eu quero isso para mim, eu quero essa adoração para mim, eu quero esse louvor para mim. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Cuidado, porque muitas pessoas têm transformado aquilo que Deus deu para elas no seu objeto de adoração. Eu disse na hora da oferta, e eu vou explicar um pouco melhor. O povo ficou 420 anos sendo subjugado no Egito. 400 e quantos anos? 420 anos sendo subjugado, e Deus falou: vocês vão embora daqui, que eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas vocês não vão sair com a mão vazia. Eu vou dar para vocês o FGTS, os 40%, Laerte, olha aí. Deus determinou que as mulheres egípcias liberassem ouro, prata e todo tipo de objetos valiosos para que o povo não saísse de mão vazia. E o povo saiu, e quem deu o ouro para o povo foi Deus. E quando eles chegaram no deserto, Moisés subiu o Monte Sinai, e a Bíblia fala que ele demorou, e Arão estava responsável pelo povo, e o povo começou a pressionar Arão e falou: esse camarada que tirou a gente de lá, demorou demais, ele deve ter até morrido, façamos para nós um Deus para que possamos adorar. Aí Arão teve uma grande ideia: olha, vamos pegar aí os brincos das mulheres aí, os objetos, os utensílios de ouro, e vamos derreter aqui para que a gente faça algum tipo de Deus. E eles derreteram e colocaram, e quando eles posicionaram aquilo, teve uma forma parecida como um bezerro, que era de ouro. E a Bíblia fala que no dia seguinte eles resolveram adorar ao bezerro. Isso parece familiar para a gente? Quando Deus abre uma grande porta e a gente busca, e foi Deus que deu. E porventura, uma vez que Deus deu, apesar de ter vindo da parte dele, agora, ao invés de render a ele adoração, a gente passa a render a adoração àquilo que ele nos deu. Diga misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Diga misericórdia. É isso aí. Assuero, ele deixou que o orgulho, a vaidade e a altivez dominasse seu coração. O casamento dele acabou, queridos, mesmo amando Vasti, por causa de orgulho. Quem conhece algum casamento que acabou por causa de orgulho? Levanta a mão aí. Levanta a mão, eu quero saber. Não é o seu não, é algum que você conhece. Levanta a mão. Quantos casamentos eles terminam? E aí, a moda diz: não, é uma incompatibilidade. É uma incompatibilidade de querer cumprir a vontade de Deus. Ele foi buscar conselhos em quem ele não deveria ouvir. E simplesmente, a Bíblia fala que alguns anos depois, foram separadas virgens e princesas espalhadas por todas as 127 províncias, preparadas para um ano, para se apresentarem para ele, serem escolhidas. E dentre todas elas, havia uma chamada Esté, a órfã. Aquela que não prestava para nada, aquela que não ia ser nada e nem ninguém na vida, mas mesmo perdendo pai e mãe, ela havia se guardado na sua pureza para se entregar para alguém de verdade. Aquela menina que, apesar de não ter tido a sorte ou o destino da vida de ter sido criada numa família estruturada, aquela que no primeiro momento foi abandonada, mas que resolveu continuar servindo a Deus apesar disso, foi dada a ela uma oportunidade. Repita, uma oportunidade. E oportunidade tem a ver com esperança. Porque Esté poderia ter jogado a toalha e ter dito: acabou, é o fim. Para mim não tem jeito, assim como o Michael, que tinha tudo para viver uma vida revoltada. Eu vivi isso, queridos. Minha mãe me abandonou, eu tinha 8 meses. Meu pai meteu o pé. A mãe também foi. Eu tenho 46 anos. Nunca na minha vida eu chamei alguém de mãe. Nunca. Eu não sei o que é isso. Nunca na minha vida eu chamei alguém de pai. Peraí, mas você hoje é um pastor e exerce uma paternidade sobre muitas pessoas. O nome disso é quando a gente é alcançado pela graça. E a gente é preenchido
e curado daquilo que foi uma ferida e uma falta, e a partir desse momento a gente passa a transbordar na vida de alguém. Escute o que eu vou dizer para você. Deus é especialista em fazer com que você possa transbordar exatamente na sua área de deserto, na vida de pessoas. Por isso que o Amós é uma ferramenta poderosa, porque coloca as pessoas com a capacidade de transbordar os desertos da sua vida na vida de outras pessoas. E a Bíblia fala sobre esperança, Paulo dizendo que nós fomos salvos em esperança. Radassa, ela encontrou o agrado dos olhos de Assuero e ele escolheu ela dentre centenas de jovens para que ele pudesse casar. Radassa não sabia, mas Deus sabia que ela havia sido colocada ali com um objetivo. E algum tempo depois, um homem havia se levantado, chamado Amã, para perseguir os judeus, que com influência e persuasão e engano do próprio Assuero, resolveu lançar um decreto, determinando o extermínio de todos os hebreus da face da terra. E uma vez o decreto assinado, não podia se voltar atrás. E agora Mardoqueu, que era o pai, primo pai de Radassa, seria exterminado da face da terra. Por quê? Simplesmente pelo orgulho e pela vaidade de um homem chamado Amã, general do exército de Assuero. E aí quando a gente ouve essa história, que você conhece bem, a gente começa a pensar, mas é justo isso? Não faz sentido, como eu disse semana passada, está faltando peça, não encaixa esse quebra-cabeça. E é exatamente nesse momento que a gente precisa ter esperança, querido. É diante de um momento difícil, é diante de uma impossibilidade, é diante de uma porta fechada, é diante de um decreto de homens que a gente precisa estar com os nossos olhos fitos na esperança que vem do alto. O Salmo 125 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, todavia nós decidimos confiar no Senhor, o nosso Deus. Em quem tem estado a sua confiança? Em quem tem estado a sua esperança? No homem? No Lula? Na vinda possível de Bolsonaro? Ou Chapolin Colorado? A nossa esperança está no Senhor, querido. Rafael, mas você não se preocupa com o governo atual? Querido, eu não sou daqui. Para casa eu voltarei. Eu sou cidadão dos céus. Eu estou aqui só de passagem. Diga para quem está do seu lado: eu só estou aqui de passagem, meu irmão. Diga para quem está do seu lado. Foi Salomão que escreveu: vaidade, vaidade. Daqui a pouco aquilo que é seu, que você tanto ama, vai estar na mão de quem você nem conhece. Sim ou não? Então diga para quem está do seu lado carinhosamente: no final todo mundo morre. Diga. Todo mundo morre. E não leva nada. Alexandre o Grande, o maior conquistador do mundo antigo, deixou 3 grandes pedidos na sua morte. O primeiro, que médicos carregassem o seu caixão, para que todos soubessem que mesmo tendo muito dinheiro, ninguém pôde salvá-lo. Isso mostra para nós que todo mundo necessita de um Salvador. Só Deus pode. Poucos dias atrás o Galotinho falou um testemunho aqui. Eu estava lá na mídia. Uma irmã falou assim para mim: pastor, essa semana eu vou operar. Estava com câncer no intestino. E olha, às vezes a pessoa acha que tem a ver com a minha oração. Não tem não, porque, irmãos, tem a ver com Ele. O nome disso é milagre, é Ele que libera nos céus. A gente coloca e condiciona a nossa fé. E ela falou assim: eu estou com medo, estou temerosa. E aí eu falei assim: minha irmã, vamos orar aqui. Ela começou a contar a história. Ela começou a contar o testemunho. A gente estava debruçado numa mesa lá em cima. E eu falei para ela: não precisa nem contar tudo não, minha irmã, porque eu não tenho nem curiosidade de saber. Mas Deus já sabe, vamos orar. E eu falei: Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida da tua filha. E eu quero entregar esse procedimento. O Senhor pode fazer com que esse procedimento não aconteça, assim como o Senhor pode fazer com que ela passe por esse procedimento e o Senhor passe com ela. O milagre não é simplesmente não estarmos submetidos ao processo. O milagre
É o Senhor estar conosco e nos tornar mais do que vencedores em todo o processo. E aí, ela saiu do procedimento, que não fez, porque estava totalmente ainda sobre o efeito da anestesia, e muito grogue, me mandou um áudio chorando, que pouco dava para eu entender, dizendo para mim: pastor, os médicos não encontraram nada, não tem nada aqui, e eu fui liberada, eu não fiz a cirurgia. E eu disse para ela: é o que Deus faz, pega a órfã e coloca no palácio. E aí Mardoqueu manda um recado para ela, dizendo: olha, Esther, Amã armou uma arapuca aí, e agora todos os hebreus eles vão ser exterminados. Aí Esther falou assim: mas papai, eu não posso fazer nada, porque ninguém pode se apresentar à sala de Assuero sem que ele chame. E eu estou há 30 dias sem encontrar com ele. Não sei se ele estava se encontrando com outro ou se ele, né? Não sei, vamos pensar aí. E aí ela foi e falou assim: eu não posso me apresentar simplesmente à presença dele sem ser chamado. Aí Mardoqueu diz para ela assim: pense bem no que eu vou te falar. Talvez você, mesmo sendo órfã, sendo abandonada pelo pai e pela mãe, tendo a vida que teve, mesmo Deus me colocando na sua vida, mesmo acontecendo tudo na sua vida, tenha sido um propósito de Deus para que você esteja nesse momento. Talvez a sua existência toda se resuma a esse momento para você fazer a diferença. E aí ela disse: meu Deus. E aí ele falou: não pense você que porque a rainha pode ser poupada. Até pode, mas se você não fizer, Deus levantará alguém para que haja livramento dos céus. Você sabe o nome disso? Esperança que não se vê. E a esperança que não se vê é a esperança que vem de Deus. Por isso, se você está vivendo um momento difícil, se você não sabe o que vai acontecer com você nos próximos dias, eu tenho uma palavra para você: você está esperando. E a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém pode esperar o que não está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E eu quero declarar sobre a sua vida: talvez Deus tenha colocado você exatamente nesse momento para fazer a diferença na vida de alguém, para fazer a diferença exatamente na vida de alguém. Eu falava com a liderança outro dia que as duas pessoas que me discipularam, os dois homens jovens na época que me discipularam, um deles, Leozinho, quando me discipulou, ele não sabia quem ele estava discipulando. Um usuário de droga, um menino perdido que não teve pai, que não teve mãe, com complexo de inferioridade, com baixa autoestima, com vários problemas na sua alma, com a alma dilacerada, e ele resolveu fazer a diferença na minha vida. Deus sempre coloca alguém. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Exatamente aquele homem que um dia resolveu me discipular e por muitas vezes sentar comigo, conversar, hoje se tornou o pastor dos filhos dele. Hoje eu sou pastor dos filhos daquele que um dia me discipulou. Levanta a mão aí, os dois aí, Júlia e Mateus ali, ó. Os filhos dele. Talvez se Leozinho soubesse, talvez se Deus permitisse, Marlon, que Leozinho soubesse, Leozinho diria: rapaz, eu preciso discipular bem esse menino, porque ele vai ser o pastor dos meus filhos. Leozinho não sabia, mas Deus já sabia. Mesmo Leozinho não sabendo, ele resolveu dar o seu É sobre isso que se trata. Diga para quem está, faça uma pergunta para quem está do seu lado: você tem dado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor? É sobre isso. Sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha muitas perguntas a fazer. Quem sabe você gostaria até no meio desse culto de levantar a mão e dizer: poxa, mas me responda sobre isso. Eu não tenho todas as respostas. Nós nem precisamos de todas as respostas, porque quando temos todas as respostas, isso nos faz não precisar mais ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Você sabe o que é fé, Queiroz? Fé é você ter certeza daquilo que não aconteceu, ao ponto de você agradecer
como se já tivesse acontecido. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer, porque eu quero agradecer como se tivesse acontecido. Peraí, mas não aconteceu. É você acreditar naquilo que você não está vendo. É você dar o primeiro passo. E a fé sempre vai exigir de nós o primeiro passo. E o primeiro passo, Marcelo, sempre vai ser não vendo onde a gente está pisando. Foi quando Pedro, animado no barco, porque viu o mestre dele andando sobre as águas, e fascinado, enquanto todo mundo estava dizendo é um fantasma, ele disse, calma, sou eu. Aí Pedro duvidou, mas ele resolveu fazer uma pergunta. São perguntas como essa que determinam a vida e o futuro, o destino de algumas pessoas. Algumas pessoas decidem ser a multidão, outras pessoas decidem fazer a diferença. Pedro disse, se és tu, eu estou na dúvida, mas se és tu, permita-me ir ao seu encontro. E aí Jesus disse, pode vir. E aí você sabe o que aconteceu? Jesus disse, pode vir, e ele foi. Você teria coragem, assim como Pedro teve? Você teria coragem de caminhar, mesmo não vendo e não tendo a certeza do que iria acontecer? Pedro não andou sobre as águas. Alguns dizem que Pedro andou sobre as águas. Não, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Quantos aqui tem uma palavra de Jesus? Quantos aqui? Tudo que você precisa é caminhar sobre essa palavra, porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Mas eu não estou entendendo. O pior está acontecendo. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem poderá se levantar contra o braço forte do Senhor? Hadassah achou que era o fim quando o pai e a mãe morreram, mas Deus colocou Mardoqueu e falou para ela, é só o começo do que eu vou fazer. Porque Deus nunca revela os seus planos para nós. Deus revela apenas uma parte. Um dia eu falei isso. Você pega o seu carro agora e vai para Niterói, para o Rio de Janeiro. Aí você acende o farol, chega na Via Lagos, você acende o farol alto para enxergar bem longe. Você não vai conseguir enxergar toda a trajetória. Você só vai enxergar um pedaço da pista. E aí você anda esse pedaço e outro pedaço é iluminado. Você anda um pedaço e outro pedaço é iluminado. É assim na minha vida e na sua vida. Deus não revela tudo a você, mas em todas as coisas Ele está com você. Você não está sozinho. Rafael, como é que você me garante que eu não estou sozinho? As últimas palavras de Jesus. Você já viu aquelas novelas? Aquelas novelas ou aqueles filmes que a pessoa está morrendo na cama, aí chama os filhos todos, reúne todo mundo. Aconteceu com Davi. Davi chamou Salomão e passou as últimas instruções para Salomão. Filho meu, preste atenção no que eu vou te falar. As últimas palavras são palavras muito importantes. E Jesus também deixou as últimas palavras. Quem quer saber quais foram as últimas palavras de Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu vou falar. As últimas palavras de Jesus foi para mim e para você. Ele disse, eis que eu estarei com você todos os dias, até o fim de tudo. Não estaremos sozinhos nunca, porque Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Vamos orar. Eu aprendi na minha vida que os erros fazem parte. Os erros fazem parte. A gente sempre vai errar. Sabe qual é o nosso problema? Cometer sempre os mesmos erros. Os erros, eles precisam ser escolas para nós. Quando cometemos os mesmos erros, deixamos de cometer pecados e passamos a estar num estado chamado iniquidade. O que leva o homem para o inferno não é pecado, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que leva o homem para o inferno é o estado permanente no pecado, é a iniquidade. Por isso, não permita que o orgulho, que
que a vaidade domine o seu coração. Não permita se achar melhor do que ninguém, porque um dia todo mundo vai para o mesmo lugar. Um dia as peças, sendo peão, sendo coroa, sendo dama desse tabuleiro de xadrez da vida, um dia as peças, todas as peças vão para a mesma caixa, juntas. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, errou, confessa. Errou, tenha a humildade e a capacidade de pedir perdão, de dizer: eu sinto muito, eu me arrependo, poderia ter sido diferente. Ah não, mas é porque quando eu vejo, eu faço. Não, isso tem a ver com o domínio próprio. E tem gente que não tem domínio próprio. E domínio próprio tem a ver com o fruto do Espírito. Quando estamos cheios de nós mesmos, nós estamos vazios de Deus. Então o desejo do meu coração é que você se esvazie de si mesmo nessa noite, e que o Espírito de Deus encha você, que Ele transborde na sua vida, que o fruto do Espírito inunde a sua vida nesse momento, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, domine e inunde o teu ser, que a perseverança, que a paciência, que a esperança domine o seu coração, que você seja manso e humilde. Eu declaro o fruto do Espírito sobre a sua vida. Pai, eu declaro nessa noite a graça inundando o coração de homens e mulheres que entraram aqui. Pessoas que entraram deformadas, achando que é o fim, que acabou, diante da impossibilidade, diante do diagnóstico, diante da porta fechada, diante daquilo que estão vivendo. Mas nós não somos aquilo que nos aconteceu, porque melhor é o final das coisas do que o início delas. Só acaba quando o Senhor determina, só é o fim quando o Senhor coloca um ponto final. Por isso eu declaro uma nova história na sua vida. Eu declaro que por mais que até aqui você tenha cometido erros e tenha escolhido caminhos maus, eu declaro que a partir de agora o Senhor assuma o controle da sua vida, assuma o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, assuma o controle do seu casamento, da sua área sentimental, da sua área financeira. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo na sua vida, um tempo de paz. Eu declaro um cessar de guerras no mundo espiritual. Eu declaro toda mente atribulada, toda mente que tem sido alvo de Satanás e os seus demônios, eu declaro agora a libertação de mente pelo poder que há no nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, todo excesso de medo seja repreendido e amarrado no nome de Jesus da sua vida. Você não será mais escravo do medo. Você não irá mais ser dominado por pensamentos de mal. Eu declaro que tudo que é puro, justo, verdadeiro, se há boa fama, virtude, louvor, é nisso que a sua mente irá pensar a partir de agora. Eu declaro pelo poder do nome poderoso de Jesus um novo tempo na sua vida. Os seus caminhos já foram escritos, todos, no livro do Senhor. Estenda sua mão para frente. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus entre com você onde você entrar. Que Ele passe com você onde você passar. Que Ele seja com você como Ele prometeu. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe, vai em paz.